Paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria estar convosco, os colegas, amigos que estão aqui no púlpito, os amigos que estão aí. Abra sua Bíblia comigo, livro de Salmos, capítulo 68, e depois vamos para o capítulo 18. Vou tentar seguir a apostila na página 109. Esse texto do Salmo 68, ele é o resumo de um capítulo de uma epístola de Paulo aos Efésios, isto é, de onde Paulo tira o principal instrumento da fé daqueles que creem na vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E esse texto é um texto pouco conhecido nesse aspecto, mas quando a gente volta e procura de onde os textos foram tirados e citados no Novo Testamento, a gente encontra rapidamente a razão pela qual eles existem ali. A maioria dos textos de Salmos são messiânicos. Os Salmos são messiânicos, a sua maioria é uma profecia messiânica. E aí no capítulo 68, todo esse capítulo inteiro, absolutamente inteiro, e o capítulo 18, eles são parecidíssimos, os dois salmos. O capítulo 68, verso 1 começa dizendo: levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos todos os teus inimigos, e fujam diante dele todos os que o aborrecem. E ele vai falando sobre o fogo, fumaça, ira, destruição. Também fala de um nome que aparece no verso 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que cavalga sobre os céus, cujo nome é Já. Esse Já não é o nosso Já, J-A acentuado, de imediato. E às vezes eu ouço alguns pregadores falando que vocês têm que crer em Deus porque Deus, o nome dele é Já, é rápido. Não tem nada a ver com isso. É uma abreviatura do nome Jeová. Então o nome dele é Já, no sentido que ele é Jeová. E é uma abreviatura para Jeová. E não tem nada a ver com Já, no sentido da palavra imediato. Seu nome é Já. Como nós pregamos e vemos as pessoas pregarem por aí. É um erro muito grave quando você fala isso. Mas muito grave. E as pessoas que têm um pouquinho mais de entendimento, elas vão rir de você. Então não fale isso. O nome de Deus é Já, no sentido de que ele é Já, rapidamente ele vai fazer algo por você. Mas é uma abreviação do nome Jeová. Ele aparece aí no verso 4, cujo nome é Já. E na nossa versão eu tirei o acento e coloquei o nome como está no hebraico. J, que é o Yud, e o Reis, que é a outra palavra que se estabelece depois dessa. Não tem acento, não tem nada. É só Já, uma abreviatura do nome de Jeová. Ele aparece aí, e quando se refere sempre à palavra Já, é uma palavra que se refere a uma profecia messiânica que está mais ligado ao Filho de Deus, isto é, ao Messias. Então, voltando ao texto, verso 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, e exaltai aquele que cavalga sobre os céus, cujo nome é Já, e exultai diante dele. Saltando o texto até o verso 17, os carros de Deus são 20 milhares, milhares por milhares. O Senhor, que é a palavra Adonai que aparece aí, vem entre eles, como no Sinai, ao seu santuário. Olha a linguagem que ele está utilizando aqui, é profundamente doutrinária. De novo, os carros de Deus são 20 milhares, milhares por milhares. E o Senhor Adonai, vem entre eles, como no Sinai, ao seu santuário. Ele vai
falando a respeito da vitória do Senhor Jesus depois da sua morte na cruz, quando ele vem com eles. Eles quem? Veja quem. Verso 18. Subisse ao alto e levasse cativo o cativeiro, recebesse dons para os homens e até os rebeldes na sua morada queriam que já Deus habitasse entre eles. Sente-se, meus amados irmãos. Só para mostrar para os irmãos o que os irmãos já sabem, mas só para fixar bem o que nós vamos começar a falar. Veja o texto de Deuteronômio, que é outro texto precioso a respeito dessa doutrina, isto é, da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, na sua morte, que é o assunto que eu escolhi para falar para os irmãos. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 12. Posso ler também o 11, porque vai ser melhor. Verso 11. Na verdade, este mandamento, ou a soma destes, que hoje te prescrevo, não é demasiadamente difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Observe bem agora. Não está no céu para que digas: quem subirá ao céu por nós, a fim de trazê-lo de lá, para que o ouçamos e o pratiquemos. Então, se você tem uma caneta, você anote aí ao lado, que ele não está se referindo aos 10 mandamentos. Ele não está se referindo a uma lei escrita, senão que está se referindo a uma pessoa. Vou ler outra vez. Não está no céu para que digas: quem subirá ao céu por nós, a fim de trazê-lo de lá. Nós precisamos trazê-lo de lá, para que nós o ouçamos e para que o pratiquemos. Então essa pessoa é Cristo. E como que eu sei? Veja em Romanos, capítulo 10. Você vai folhear muito a Bíblia agora. Então, veja, Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, ele volta a dizer o verso 11 do 30, que eu acabei de ler, Deuteronômio 30, verso 11, ele volta a dizer aqui, ó. Mas já não na linguagem de Moisés, já na linguagem revelada pelo Espírito de Deus a Paulo, que ele escreve. Eu leio para os irmãos. Verso 5. Porque desta justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim: o homem que cumprir estes juízos viverá por eles. Então havia um prêmio para quem cumprisse toda a lei. Diga qual? Não, mas com vontade, eu estou me desgastando por vocês. Fale só uma palavra. Pergunte para mim qual. Muito bem. O texto, já vou responder. Verso 5. Leia. Porque dessa justiça que é pela lei, Moisés profetizou: o homem que cumprir estes juízos viverá por eles. Então vem a resposta. Quem cumprisse a lei tinha direito de ressuscitar dentre os mortos, ganhar como prêmio a ressurreição dos mortos. Essa era a lei. Quando aquele homem sábio chegou e disse: Jesus, a respeito da lei, perguntou a Jesus a respeito da lei, Jesus perguntou para ele: como leis? Como entendes? E ele falou assim, dessa forma, e respondeu. E Jesus respondeu para ele dizendo: faze isto e viverás.
Mas esse viverás não era um simples viverás. Cumpra isso que você acabou de dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, que tu viverás. Isto é, tu terás direito àquilo que está prescrito na lei, que quem cumprir isso que você acabou de dizer, vai ressuscitar. Foi por isso que Jesus, o fundamento do seu ministério, escute bem, o fundamento do seu trabalho, não foi preocupar-se com o pecado, não foi preocupar-se com Satanás. O fundamento foi preocupar-se com os mandamentos de Deus. Porque se ele se preocupasse com o pecado, ele faria como todos nós fazemos. Nos preocupamos com o pecado. Mas se nós optarmos em obedecer os mandamentos do Senhor, nós não nos preocuparemos com o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre nós se nós nos preocuparmos com os mandamentos que ele estabeleceu. Então o que ele fez? Ao invés de mirar a Satanás, ao pecado, ele mirou o cumprimento da lei. Porque ao cumprimento da lei e ao cumprir a lei, ele ganharia a ressurreição dos mortos. E ele fala isso se referindo, capítulo 10, acompanhe comigo agora, capítulo 10, verso 5, se você quer saber onde está escrito em Levíticos, capítulo 18, verso 5, esse versículo que Paulo está citando aqui. Ele, como um doutor da lei, ele sabia o que ele estava falando realmente. Acompanhe comigo. Verso 6. Aí ele diz: mas a justiça que é pela fé, diz assim, Paulo falando agora, já não pela lei, que é o verso 5. Ele diz, a justiça que é pela fé, que está no verso 6. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer de lá a Cristo. De novo. Onde Paulo estava pensando quando ele escreveu isso? Ele estava pensando exatamente em Deuteronômio capítulo 30. Vamos para lá? Deixa alguma coisa marcando aí que eu vou voltar para aí de novo agora. De novo, capítulo 30 de Deuteronômio. Paulo, citando esse texto em Romanos 10, vou repetir, verso 12. Verso 12. Não está no céu para que digas, quem subirá ao céu por nós, a fim de trazê-lo de lá? E o que é isso? É a encarnação. Ele está dizendo, esse mandamento, quem vai lá no céu para trazê-lo de lá para nós? Quem vai pegar esse mandamento? Quem vai pegar esta palavra, o dabar? Quem vai pegar o dabar de Deus, a palavra, o verbo, e vai trazer para nós? Paulo, quando leu esse texto, ele teve muita coragem de poder explicar isso, porque já em Romanos já está fácil para nós, porque alguém já teve essa explicação. Mas imagine que se o Romanos 10, 5 não tivesse dito, e agora eu viesse dizer para vocês que o mandamento é Cristo. Vocês me questionariam e diziam, mas não tem nada na Bíblia que diga isso, por isso que eu não posso crer. Voltando ao texto, fazendo a escala entre os dois. Romanos 10, 5. Porque dessa justiça que é pela lei, Moisés profetizou, o homem que cumprir esse juízo viverá, ganhará a ressurreição dos mortos. E Jesus cumpriu a lei. E se ele cumpriu a lei, ele tinha direito de ressuscitar dentre os mortos. Logo, ele não teria medo da morte. A morte, se ela viesse, ele riria dela. Por quê? Pode me matar. Isso não é para qualquer cabeça, isso é só para algumas. Vou repetir, vou para o primeiro andar agora. Meu irmão, se ele cumpriu a lei, ele ganhava o direito de ressurreição, me responda. Se ele já tinha por direito, o direito de vencer a morte por causa que ele cumpriu os mandamentos, e era o prêmio de quem cumprisse os mandamentos, porventura ele teria medo da morte se a morte o afrontasse? Então, e aí você lê em Atos dos Apóstolos que a morte não pôde detê-lo.
E a morte, fisicamente falando, nós levamos a morte na barriga, irmãos. E alguns têm mais morte do que outros. A morte nós levamos na barriga. Mas como? Esse ácido que nós temos, nós destruímos com eles a comida que nós comemos, especialmente a carne. As pessoas que trabalham no Instituto Médico Legal, elas trabalham com umas luvas e uns óculos tão fortes, que se uma gota daquele ácido pingar na carne deles, esse ácido carcome a carne. De tal maneira que eles têm muito cuidado de abrir um corpo morto, porque aquelas bactérias terríveis carcomem rapidamente uma carne. E quando uma pessoa morre, nas suas virilhas, do lado esquerdo e do lado direito, aparecem duas marcas verdes, que é o maior símbolo de que a pessoa está morta. Que aquelas duas marcas verdes nas virilhas quer dizer realmente que a pessoa está morta. E é o sinal para as bactérias que estão guardadas dentro do seu ventre comecem a comer o seu corpo de dentro para fora. Por isso o fedor terrível que acontece passa a existir a partir do momento que a pessoa morre. Mas isso só pode acontecer por causa da corrupção. E como que se chama esses vermes que comem o nosso corpo morto? Chama-se corrupção. Isso cientificamente, biblicamente, chama-se corrupção. E como o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, melhor vou ler o texto para vocês crerem. Olha aí em Atos capítulo 2. Vocês estão aí? Veja o texto. Capítulo 2. Versículo 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós pelas mãos de iníquos o matastes crucificando. A quem Deus ressuscitou, olha, soltando os grilhões da morte, porque não era possível que fosse enclausurado por ela. Não era possível. Pergunte para mim por quê? Porque ele cumpriu a lei. E o prêmio que ele recebeu por ter cumprido a lei foi: tu vencerás a morte não terá poder sobre ti. Por isso que Paulo canta o texto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? A vitória dela. E onde está o pecado teu aguilhão? Não pode com ele. Porque, em primeiro lugar, a morte só poderia se estabelecer se ele tivesse falhado um mandamento. Ele não falhou nenhum. Na autópsia da morte em relação a ele, procurando alguma coisa nele, nos seus pés, não pôde encontrar. Nas suas mãos não pôde encontrar. No seu órgão genital não pôde encontrar. No seu cérebro não pôde encontrar. Não houve uma marca. E eu posso imaginar o desespero de Satanás lá fora, gritando para o seu grande amigo chamado morte: morte, encontrou alguma coisa aí para que nós o prendamos e não o deixamos sair daí do Hades? Encontraste alguma coisa, pelo amor de Deus? A morte, nada. Não tem nada. As mãos dele são limpas, o coração dele é puro, os pés dele são formosos. Eu quero exaltar o meu Senhor esta manhã.
e dizer quão forte, quão poderoso é Ele sobre as nossas vidas. Voltando a fita. Se Ele, Carlos, cumpriu a lei e ganhava como prêmio a vitória sobre a morte, nada do que viria depois poderia colocar medo nele. Porque a morte ficou preocupada com ele, a morte teve que gastar tempo com ele. A morte teve que entrar com ele na sepultura. Quando colocaram-no na sepultura, a morte teve que entrar com ele para assegurar a sua obra. E a prisão era tão forte, ele poderia sair de lá sem a porta se abrir. Ele poderia sair de lá e não passou pela parede? Passou. Ele podia sair sem que nenhuma pedra se movesse. Mas ele deu uma colher de chá para a morte. Eu vou dar uma abertura para você sair também, porque senão você nunca vai matar ninguém mais. Você está totalmente vencida. A obra que ele fez na cruz do Calvário é muito mais do que nós pensamos, imaginamos nessa vida. E aqui, meus irmãos, não é um fruto simplesmente de uma palavra. É grandioso, porque quando Paulo fala, não fique chateado, Deus está mostrando para lá e para cá, mas eu preciso. Veja, Romanos capítulo 10. Quem deu essa concepção a esse homem, quando ele fala isso, verso 5? Porque dessa justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim, um homem que cumprir este mandamento viverá. Aí no verso 6 diz, mas a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá Cristo? Fale para mim bem forte. Diga, o que é isso? A encarnação. Então anote aí, a encarnação. Quem subirá ao céu para trazer de lá Cristo? A encarnação. É a pergunta de alguém que está dizendo, quem é que vai ser capaz de trazer de lá o Deus encarnado no tempo em que, veja bem, repetindo, no tempo em que os homens queriam ser deuses, Deus quis ser homem. Entre na doutrina. Veja, doutor Roberto, veja o tempo da história, quando era glorioso, os reis queriam ser deuses. E o verdadeiro Deus disse, será que tem alguém capaz de me pedir? Deus precisava de alguém que pedisse isso para ele. Alguém que tivesse coragem de pedir que ele fosse homem. Houve alguns salmos, como o Salmo 8. Oh, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a glória da tua majestade. Que é o homem para que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o visites? Visites a encarnação. Venha visitar-nos. Venha falar para nós como homem. Mas não houve um homem que tivesse a coragem de dizer, Deus, desce aqui. E um dia, lendo a palavra, alguém fez essa pergunta em Deuteronômio, alguém fez um salmo, que é o Salmo 8, que foi Davi, mas teve um homem que teve coragem de falar para Deus, Deus, ser Deus como o Senhor é muito fácil. Se eu for justo, o Senhor me mata. Se eu for pecador, o Senhor me mata. Se eu andar bem, o Senhor me mata. Se eu andar mal, o Senhor me mata. Deus, se eu tiver razão e o Senhor souber que eu tenho razão, o Senhor me mata. E se eu não tiver razão, o Senhor também me mata. Então, desce aqui e anda na minha pele. Pega os meus ossos. Vem falar comigo cara a cara e tira esse verdugo de entre nós que é a morte, para ver se o Senhor não me dá razão. Vem aqui como homem. Vocês devem estar perguntando, mas tem isso na Bíblia? Eu nunca li. Está na Bíblia.
Jó. Vamos lá? Meu Deus. Meu Deus. Quem subirá para trazê-lo de lá? Continue. Vamos ler. Aí ele fala alguns detalhes. Pego com vocês. Jó respondendo aos seus amigos. Capítulo 9. Se alguém ousasse pleitear com ele, não poderia rebater nem sequer uma das suas 1000 explicações. Quer dizer, Deus tem 1000 explicações para uma causa. Nós só temos uma e alguns de nós nem temos nenhuma. Deus tem 1000. Deus pode explicar 1000 razões para um problema. Você quer dessa forma? Eu te explico. Você quer dessa forma? Eu te explico. Você quer dessa forma? Eu te explico. Quer dessa forma? Eu te explico. Quer dessa forma? Eu te explico. Não, tá bom, Deus, tá bom, já chega. O Senhor já me venceu. Já chega. Se eu pleitear com ele, ele vai me engolir com a sabedoria dele. São vários. São vários. Verso 4. Ele é sábio de coração, poderoso em fortaleza. E ele começa a exaltar o nome de Deus. Aí fala assim, verso 19. Acompanhe comigo. Se vos referis a respeito de força, ele certamente é mais poderoso. Se tratar de juízo, quem poderá refutá-lo? Jó está zangado. Verso 21. Se eu fosse íntegro, não faria caso de mim, porque eu sou íntegro. Desprezaria a minha vida, mesmo eu sendo íntegro. Verso 22. Uma coisa me resta dizer, que ele destrói tanto inocente como culpado. E ele vai falando, e a ira vai subindo, vai subindo. Aí se de súbito em uma calamidade trouxer a morte, ele se ri da inocência dos homens. Verso 27. Se disser esqueci as minhas queixas, mudarei o meu triste semblante e me animarei, ele vai me aterrorizar com as minhas dores. Verso 28. Se eu sou ímpio, me condenará. Verso 30. Se me lavasse com água de neve e limpasse as minhas mãos com soda cáustica, ele ainda me destruiria e ainda acharia erro em mim. Assim também não dá, Deus. Desse jeito não dá. Aí ele olha para Deus, pastor, e fala assim, Deus, eu quero ver o senhor andar aqui na rua de São Paulo, no dia da campanha gay. Eu quero ver o Senhor em carne aqui, no meio das tribulações dos homens, das lutas, das batalhas. Eu estou falando aqui de um ponto de vista bem humano, para você entender o que ele está querendo dizer. Vem te encarnar e andar no meio da podridão dos homens. E onde é que ele diz isso? Olha o texto, verso 32. Porquanto ele não é um homem como eu, para que eu possa dizer, vamos juntos comparecer em juízo. Ele não é homem. Lá de cima, Deus foi ouvindo aquilo lá. Foi lendo o que ele está escrevendo. E Deus também se ira. Deus também se chateia. Quem é esse vermezinho? Quem é esse Jó? Olha o nome dele, já é pequenininho. Quem é esse cara? Deus, ele está chamando o Senhor para briga. Ele está dizendo para o Senhor descer. Ele está dizendo que o Senhor está se refugiando aqui em cima como Deus. Ele quer ver o Senhor lá embaixo. Aí ele pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aparece alguém e disse o verbo eu irei, eu irei. Eu vou me encarnar, eu vou descer, eu vou levar a ele as respostas que ele precisa. Olha o texto. Estou juntando Paulo, Deuteronômio, Romanos e Jó num só texto. Agora veja aí. Não há um árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós dois. Tire ele de sobre mim o verdugo que é a morte, e o seu terror não me espante. Então falaria e não lhe teria medo, porque não estou convencido em mim mesmo do estado que eu estou passando aqui. Termina o texto.
A eternidade, irmãos, ela é incrível, porque 1000 anos para o homem é como um dia para Deus. Então 10 minutos deve ser mais ou menos uns 100 e poucos anos. 50 anos, 40 anos. 10 minutos, muitos anos. Quando a encarnação acontece, Jó já morreu. O livro dele ficou. E no meio do livro dele, ele deixou uma deixa. Veja o texto. Capítulo 17. Capítulo 17. Ele diz, verso 11: os meus dias transcorrem. Os meus propósitos foram arrancados dos meus pensamentos, dos desígnios do meu coração. Mudam a noite em dia, a luz está perto das trevas. Se esperar no Sheol, que é o mesmo Hades, que é a palavra grega para Hades, no Novo Testamento. Verso 13. Se esperar o Sheol como a minha morada, e estender o meu leito nas trevas, se disser a corrupção, tu és meu pai, e os vermes, vós sois a minha mãe e minha irmã. Aí ele pergunta, onde estará então a minha esperança? A minha esperança, quem poderá vê-la? Aí ele diz, será que ela descerá comigo às profundezas do Sheol, onde juntos descansaremos no pó? Porque quando ele disse isso, ele não tinha ideia de que alguém iria descer lá no Sheol, lá no Hades, e não ia permanecer lá, porque ele nunca pecou, mas muito pelo contrário, iria descer lá, iria tirá-lo de lá. E não seria simplesmente numa atitude de ir e voltar simplesmente, mas algo que é sobrenatural, que o texto que eu li para os irmãos esta manhã, a princípio, que eu vou voltar a ler, vocês vão compreender. O cortejo, aleluia, não foi algo assim simples. Quando ele morre na cruz do Calvário, sua alma sai do seu corpo, e ele consegue contemplar o seu corpo inerte e frio ali, naquele instante, sem conseguir tocar mais nele, como quem pega no vácuo, e o seu corpo com a sua cabeça ladejada ali, deixada de lado. Ele olha para cima, tenta caminhar. A dor que ele estava sentindo não era só no seu corpo, mas também na alma, e que ele tenta andar rastejando-se. O mundo espiritual, meus irmãos, que nós não vemos nos evangelhos, que nós lemos somente nos salmos, como o Salmo 18, o Salmo 22, o Salmo 88, que diz que quando ele estava ali na cruz, os bois de Bazã, isto é, os demônios, os espíritos malignos, rosnando, os espíritos malignos, como cachorro, tentando mordê-lo, os bois, os touros de Bazã, vindo sobre ele, e ali na cruz, só ele. E ele levanta seus olhos ao Pai e clama. A sua voz sai da cruz do Calvário e chega até o templo, lá onde estava o seu pai, virado o seu rosto, quando o seu pai ouve a voz do seu filho, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Pedaço da sua barba solta, seu rosto inchado de tanto apanhar, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, nu, nas condições que ele estava. O pai vira o seu rosto para não ver e contemplar tamanha maldade. Mas quando o pai ouve o clamor do seu filho, veja o Salmo 18 para você ver se eu estou falando alguma besteira. Veja o Salmo 18. No Salmo 18, verso 1, ele começa dizendo, do amor do Senhor,
Aquela ideia que nós temos que só foram ditas 7 palavras na cruz. Isso é uma mentira da história. Alguém ensinou isso e muita gente foi atrás. Não, Senhor, ele não falou só 7 palavras na cruz, ele falou salmos inteiros. Só entenderam 7 frases. Durante o período em que ele estava sofrendo, ele estava recitando salmos que ele sabia de memória. Ele mesmo era o verbo, foi ele mesmo que escreveu aquilo. Como inchado que ele estava, as pessoas o interpretavam erradamente, porque quando ele disse ele não estava com a boca solta e livre como a sua agora. Para ele dizer Eli, Eli, lama sabachthani, ele dizer que olhavam e diziam, ele clama por Elias, porque Eli, Eli, parecia Eliá, Eliá. As pessoas sempre vão interpretar algumas coisas suas que não são verdades, principalmente quando você estiver em aflição. Elas vão pôr palavras na sua boca. Verso 3. Invoca ao Senhor Jeová, digno de ser louvado. Quando ele vê aqueles demônios todos ali, meus irmãos, demônios que queriam pegá-lo, os demônios do Gadareno, todos aqueles espíritos malignos da história, todos aqueles demônios se marcaram um encontro ali no Calvário, e alguém gritou, ele está lá preso, ele não pode sair, vão lá, batam nele, quebrem ele no pau, arrebenta com ele. Mas não era nada mais do que uma arapuca de Deus atraindo todos eles para ali, para que de uma só vez a vitória de Jesus fosse sobre todos eles. Verso 18. Ligaduras, verso 4, ligaduras de morte me rodearam, torrentes de Belial me aterrorizaram. Verso 5, cordas do Sheol me enredaram. Eles levavam cordas, prendam-no, amarram-no. Isso é imundo espiritual, irmãos. Os evangelistas não viram, só Davi que viu. Foi por isso que Jesus perguntou para os fariseus, quem é aquele lá de quem Davi fala? Ah, para de graça, assim também não dá. Vou repetir de novo. Jesus olhou para eles, vocês querem mesmo saber? Então explica para nós, ó mestre. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês me responderem essa, eu respondo a de vocês. E assim, então manda. E os doutores ficaram esperando. Aquilo tal que Davi falou sobre a sentença desta dele, daquele, de quem Davi está falando? Se Davi morreu e foi sepultado. Aí disseram, essa parte a gente ainda não estudou, essa parte aí. Esse texto pode parecer loucura para você, e eu me alegro se parecer loucura, porque isso atesta a minha mensagem, porque a minha mensagem é a loucura da cruz. Chame de louco, pastor Eri, você é louco, me atesta, carimba meu ministério esta noite, esta tarde, esta manhã. Verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, e desde o seu santo templo ele escutou a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Agora veja o texto de Mateus.
Veja o texto de Mateus, capítulo 27, verso 50 em diante. Veja o texto. E Jesus, bradando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. Nem vou ler o resto porque os irmãos já sabem. Vamos para o Salmo 18 para que você veja se é ou não é. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor Jeová, gritei por socorro ao meu Deus, e desde o seu templo Ele escutou a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, e a terra foi comovida e tremeu, os fundamentos dos montes se estremeceram e se partiram, porque Ele se enfureceu. O texto de Mateus, pastor Joel, o texto de Mateus, pastor José Wellington, ele está ligadaço ao texto de Salmos 18. E Gessé, você que gosta de ler a Bíblia e marcar tudo bonitinho, esses textos estão todos concatenados com uma verdade. Quando ele viu o seu filho sofrendo, rodeado por demônios com cara de cachorro, com cara de touros, de unicórnios, aqueles demônios tentando se vingar de tudo aquilo que ele tinha feito durante o seu ministério, curado os enfermos, expulsado os demônios de muitos. Esse agora nós pegamos ele, que ele está preso. Aí diz o texto que ele clama, a terra se comove, os demônios tentam sair. Eu imagino isso. A Bíblia diz que ele colocou como um dome em cima do Calvário, e quando eles iam sair, para sair, para fugir, batiam numa coisa invisível e voltavam. Eles estavam presos e ele só dava gargalhada. E agora? Para onde vocês vão? Porque o filme que vocês viram do Mel Gibson, Jesus apanha demais. Mas eu queria que vocês soubessem um novo prisma, visse de um outro lado. Jesus bateu muito. Para de graça. Vou repetir de novo. A ideia que vocês têm é de um Cristo lenga-lenga, um Cristo... Mas a ideia que a Bíblia mostra é um Cristo que arrebenta com eles, acaba com eles, prende eles na escuridão. Mas Deus é tão modesto, que Ele diz assim: eu vou deixar tudo escuro para que ninguém veja você apanhando Satanás, mas que você vai apanhar, vai. E eu nem quero que ninguém veja quanto que você vai apanhar. Quantos creem nesse Cristo vitorioso? Agora, de quem que ele vai apanhar? Veja o texto, rapaz. Acompanha na sua Bíblia. Olha o texto. Quando ele clama e os fundamentos se movem, o pai tem 4 querubins mais próximos dele, que estão por debaixo da plataforma do trono. Ele pediu tanta rapidez, que mesmo com a velocidade indizível dos querubins, eles ainda se atrasaram. E o pai pegou o primeiro que ele segurou na mão, montou em cima dele. Vamos embora. Isso está na Bíblia? Isso é loucura. Ok. Veja o texto. Verso 9. Verso 8. Das suas narinas subiu fumaça, a sua ira. Pela sua boca manava um fogo consumidor, flamejando e reluzindo diante deles. Olha, não mexa com o leão. Não mexa com o leão, rapaz. Ele ficou quieto por quase todo aquele período do mistério escondido, não respondeu, não deu nada. Lúcifer, que é o luzeiro, fez o que fez, ele expulsou ele de lá. Mas naquele dia ele não aguentou. Fumaça. Cuidado.
Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: como vão as coisas aí na terra? É porque tem alguns que ainda estão na terra. Verso 8, acompanhe comigo, aleluia. Das suas narinas saíram fumaça, pela sua boca manava um fogo consumidor, flamejando e reluzindo diante dele. Ele baixou os céus e desceu, e densas trevas havia debaixo dos seus pés, por isso que o monte ficou em trevas. Aquilo que os evangelistas viram, foi só os pés dele em cima do Calvário. Verso 10. Montou sobre um dos querubins e empreendeu voo. Sim, planava sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto onde se ocultou. Quem não gosta de aparecer, irmão? Ele não gosta de aparecer. E a escuridão de águas, de espessas nuvens nos céus, era o seu pavilhão. Por trás das espessas nuvens, ninguém sabia que era ele. Os engenheiros daquele tempo diriam um tufão. Mas a Bíblia diz: Deus mesmo, o Pai, veio. Verso 12. Do resplendor que havia diante dele, as densas nuvens se desfizeram e descarregavam granizo e raios. Então o Senhor Jeová trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraivas e brasas ardentes. Que coisa mais linda aquele momento no Calvário, irmãos. Então apareceram o leito das águas, e foram expostos os fundamentos do mundo, isto é, os mortos ressuscitaram. Jó. O Jó. Isaías, o Jó. O Jó. O 7. Aqueles primórdios, os primogênitos de Hebreus 12, 21 a 24. Os primogênitos se levantaram dentre os mortos na hora da sua morte. E por que eles teriam que se levantar? Pergunte para mim por quê. Porque ele teria que provar que ele já tinha a chave da morte e do Hades na mão na cruz. Aquela ideia que nós temos de que ele desceu para tomar a chave é mentira. Ele já tomou na cruz. E para provar, traz alguns dedos aqui para provar que eu tenho a chave. Coloque aqui ao lado. E eles ficaram ali até a ressurreição de Jesus, porque Jesus tem a primazia sobre todas as coisas. E eles mesmo ressurretos disseram: tem um que é a ressurreição e a vida. Sua alma está ali. Isso foram segundos. Não pense que isso aí demorou. Não, segundos. 5 para as 3. Segundos no mundo espiritual. Verso 15. Então apareceu o leito das águas, foram expostos os fundamentos do mundo por causa da sua repreensão. O Senhor Jeová por causa do sopro das suas narinas. Debruçou do alto e estendeu as suas mãos. Com toda a fé do seu coração, pergunte para quem. Eu vou ler, aí vocês dizem para quem, tá? Eu leio. Debruçou do alto e estendeu-me as suas mãos. Para o seu filho. Pega aqui, meu filho. Agora diga por quê. Porque ele estava ferido. Na hora em que ele estava levando a cruz, covardemente, quando ele carrega a cruz de forma covarde, olha esse meu pé aqui, ó, covardemente, a serpente fere o seu calcanhar, porque o diabo é covarde.
Ele não deixa cair a cruz porque ele é fraco, porque ele era experimentado em trabalhos pesados. É porque a dor foi muito grande. O artelho foi ferido, então automaticamente ele não poderia manter-se de pé. Era necessário que o sirineu estivesse ali, para mostrar para nós nos dias de hoje, que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Porque as feridas da alma são tão profundas, que nós muitas vezes não nos mantemos de pé, com tanta dor, com tanta tribulação nessa vida. E arrastando seus pés, o pai disse: vem, você precisa entrar no Santíssimo Lugar. A obra não está completa. Você tem que atravessar para o lugar santíssimo e levar o teu sangue. Venha, eu te ajudo, vem. Estendeu as suas mãos. Olha o texto. Livrou-me de um forte inimigo. Aí você diz: mas Deus, ele não era Deus? Era, mas só que ele estava na condição de homem. E na condição de homem ele aniquilou-se a si mesmo, isto é, a sua onipotência, a sua onipresença e o seu todo-poderio. Ele teve que deixar de usá-lo para ser usado pelo Espírito Santo. Então ele estava na condição de homem, e na condição de homem ele olha para Satanás e diz: ele é mais forte do que eu. Aí ele diz assim, olha o texto: livrou-me de um forte inimigo e dos que me aborreciam, porque eram mais fortes do que eu. Anteciparam-se para enfrentar-me no dia da minha adversidade, mas o Senhor foi o meu Salvador. O que ele fez? Venha cá, meu filho. Põe seus pés aqui. Colocou os seus pés. Curou o seu pé. Depois ele disse: pula. Aí ele pula. Salta. Ele disse: eu não sinto mais dor. O curador foi curado. E o seu pai o cura os seus artelhos. Olha o texto. Trouxe para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor Jeová me recompensou conforme a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque tenho guardado os caminhos do Senhor Jeová e não fui infiel, afastando-me do meu Deus. E ele vai embora. Vai falando da sua pureza, da sua integridade, da sua fidelidade. E agora ele vai falar da sua ressurreição. Quando ele está tratando com ele, ele diz: meu filho, fique tranquilo, que eu vou reacender a sua candeia. Eu vou te ressuscitar dentre os mortos agora. Veja o texto, verso 28. Pois tu, ó Senhor Jeová, acenderás a minha candeia. O Senhor iluminará as minhas trevas, porque contigo triunfo contra os esquadrões, pois com meu Deus eu salto muralhas. O salmo é lindo. Verso 32. Deus é quem me cingiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Que caminho? O caminho do lugar santíssimo para onde ele vai. Verso 33. Ele deu aos meus pés a agilidade das corças e me capacita para que eu me mantenha em lugares altos. E agora, a luta e a vitória dele sobre os príncipes, as trevas, os demônios que o feriram ali. Olha o texto, verso 34. E é ele quem adestra as minhas mãos para o combate, até que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Só pode dar glória a Deus, irmão, quem tem muita fé para dar.
Meu precioso pastor, a ideia que nós temos é que Jesus só apanhou. Roberto, o que ele levou foi pancada. Ele apanhou sim, mas agora ele vai começar a bater. Meus irmãos, nem quero imaginar quanto que aqueles demônios apanharam. Ele sozinho bateu muito neles. É porque aquela tua ideia de que você tem que apanhar mesmo, apanhar, até morrer e dar o outro lado, isso é para o teu irmão, não para Satanás. Agora olha o texto. Vou ler de novo. Te dá mais uma chance. É Ele que adestra as minhas mãos para o combate, até que os meus braços possam... eu posso ver o pai. Segura, filho. Pega o... Segura essa aí. Filho, pega. Testa primeiro. E os demônios... Nós estamos acabados, chefe. Você tem algum algodão aí? Chefe, foi uma ferida forte, hein? Pois é, mas vocês vão apanhar também. A vitória de Cristo na cruz foi mais do que você pensa que foi. Eles não disseram nada porque eles estão mostrando que são santos. Olha aí. Não sei se vocês vão suportar o resto agora. Segura o arco, seguro. Vieram os anjos. Capitão dos exércitos, se lembra dessa roupa? Lembra, me dá lá aqui. Colocou o capacete da salvação, aí veio outro demônio, outro demônio. Eita, é com aquele que ele vence, aquele lá. Estão acabados. Chega outro anjo, Senhor, aqui o escudo da fé. Você não tem melhor que esse. Eu posso imaginar os demônios tremendo, vendo os anjos vestindo para a vitória, colocando a mão atrás. Tá forte, tá bom? Tá bom aí? Aqui. E aí? Tá bom. Pisa firme. E os demônios. E ele. Verso 35. Tu me cobriste com o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustentou. A tua condescendência me engrandeceu. Alargaste os meus passos no caminho. Os meus tornozelos não vacilaram. E então eu comecei. Dá um glória a Deus com vontade. Eu posso imaginar, pastor, quando ele começa aqui, porque o texto aqui é só a preparação até agora, mas daqui para frente ele começa a lutar. Veja o texto diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei até vê-los destruídos completamente. Ele foi batendo um a um. Chegou a um ponto, meus irmãos, de que eles gritaram e disseram: ei, você que está sentado aí, diz para ele, tem piedade de nós. Olha o texto. Verso 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei até vê-los destruídos completamente. E o verso 38 diz: castiguei-os de tal modo que não puderam manter-se em pé, e caíram sobre os meus pés.
pois me cindisse de força para o combate e submete prostrados a todos aqueles que se levantam contra mim. E todos eles caídos ali, irmãos. Verso 40, deste-me a nuca dos meus inimigos em fuga. Destruí aqueles que me aborreciam. Verso 41, clamaram por socorro, mas não houve para eles ajudador. Clamaram até o Senhor Jeová, mas ele não respondeu. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. E o verso 42, acompanhe comigo. Então os esmiucei como pó diante do vento, e como a lama das ruas os lancei dos meus sapatos. Ah, meus irmãos, eu queria que vocês hoje tivessem uma visão gloriosa do seu Senhor e dissesse para vocês mesmos: podem até me bater, mas vai chegar o dia em que eu também vou bater. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos julgar eles. Nós vamos julgar os demônios. Aqueles que atuaram sobre as nossas famílias, as obras das nossas mãos. Deus vai dizer: está aí na mão de vocês. Vocês podem julgar. Agora é a sua hora. Digam graças a Deus.